Vamos começar esse vídeo com uma imagem que vocês estão vendo aí na tela. Olha só, Grant Morrison com cabelo ao lado de um jovem Mark Miller. Sim, galera, esses dois caras, por muito tempo, foram melhores amigos, escreviam um gibi junto, né? Porque, na verdade, o Mark Miller era um pupilo do Grant Morrison, que já era um cara, né, estabelecido da indústria. O motivo da treta, né, dessa linda amizade acabar, é meio nebuloso, e eu não vou alimentar aqui os rumores, mas tem umas coisas até pessoais assim que poderiam ter acontecido, mas o importante para esse vídeo é o que o Grant Morrison disse anos depois. Se acontecer de eu ver ele na rua, espero que eu esteja, né, ver o Mark Miller na rua, espero que eu esteja a 100 milhas por hora. Eu não sei, mas talvez essa frase de desprezo dele seja até inspirada na fase que os dois escreveram juntos do Flash, que eu tenho aqui, esse encadernado que vocês estão vendo, ele é de 2021, então né, já faz um tempo que a Panini publicou. Porém, esse período ele está sendo reimpresso a partir da saga do Flash, volume 17, né? Esse é o destaque dessa parte do lançamento da semana. Aí tu vai dizer, Vini, tá, mas peraí, a saga do Flash, ela não é focada na fase Mark Waid, né, um dos mais importantes roteiristas desse personagem de todos os tempos? Sim, mas em algum momento o Mark Waid resolveu tirar férias e a DC, para ocupar a vaga dele na revista do Flash, né, colocou justamente o Mark Miller e o Grant Morrison. Só que tem um ponto que eu acho que é importante de dizer, que hoje em dia, né, sei lá, a gente associa o Mark Miller a um massa velho, a histórias mais pesadas, e o Grant Morrison, cara, psicodelia, gibis que muitas vezes a gente não consegue pegar todas as referências. Só que nesse período aqui do Flash, o trabalho dos dois, ele é irreconhecível, assim, se a gente comparar com, né, sei lá, o Grant Morrison de hoje em dia e o Mark Miller de hoje em dia. Então é importante fazer esse parênteses. Esse quadrinho é bom, vale a pena parar a minha vida, né, do nada, né, nunca li Flash na vida. Vale a pena pegar as edições 17 e 18? É uma fase bacana. A primeira história é a mais conhecida de todas, que é Parada de Emergência, que começa justamente com o Flash morto, né, esse começo mega inusitado, e aí com o tempo, né, os velocistas têm que desvendar esse mistério. A melhor coisa pra mim, na verdade, do encadernado é a edição que mostra um dia na vida do Jay Garrick, que é muito legal. Aí tem também, né, durante a fase como um todo, vai ter um crossover do Arqueiro Verde com Lanterna Verde e com o Flash, obviamente, né, o encadernado é do Flash. Cara, e mais pro final, tem também uma disputa cósmica, que é uma corrida do Flash com seu amigo imaginário. Cara, é muito inusitado, assim. E aí talvez o maior destaque, né, que justamente nesse encadernado, quando é só o Mark Miller escrevendo, ele cria o Flash Negro, né, a primeira aparição desse personagem. Lembrando que depois das edições, então, 17 e 18, né, fecha esse período de férias do Mark Waid, ele volta e, pelas minhas contas, é coisa de umas 6 edições ainda, e aí fecha, talvez a Panini finalize a publicação, né, a saga do Flash no Brasil. Mas é isso, gente. Falar pra vocês que eu fiquei feliz, tá? Porque a Panini dividiu bonitinho a saga do Flash 17 e 18. Pega esse encadernado, então eu não sou um cara muito completista, no sentido de eu vou pular as edições muito tranquilamente, aí depois na minha coleção vai ter essa bizarrice, né, de ter um capa dura ali no meio, mas pra mim não é um problema, aí depois eu volto na edição número 19. Só pra completar o serviço, o volume 17 da saga do Flash tem 168 páginas e a tradução do nosso querido amigo Mário Luiz Barroso. Galera, eu já cansei de falar, esse programa ele é um vídeo de utilidade pública desse canal, justamente a ideia é te ajudar na estratégia para tu poder adquirir os quadrinhos de forma mais inteligente. Só que, galera, estratégia, tá? É muito bom nos quadrinhos, mas também é muito bom na vida. E compra estratégica, nesse momento, é o dia do consumidor da Insider. Galera, você que estava aí aguardando uma oportunidade perfeita, chegou. Em primeiro lugar, me agradeça por publicar esse vídeo no domingo, porque exatamente entre hoje e amanhã tá rolando uma promo no site da Insider que te dá até 50% de desconto, somando com os descontos que já estão no site, se tu ativar o meu cupom que está aqui na descrição do vídeo, tá? Mas é um cupom que tu não digita, é um cupom que tu ativa clicando no link. E ainda para complementar tem 10% utilizando o Pix. A gente está falando do primeiro grande evento promocional do ano e, galera, vamos lá. Como eu falei, tem que ter estratégia. Escolher Insider é não ter que escolher de novo daqui a 2 meses. Vem melhorar a tua rotina, assim como eu estou fazendo, e usar uma camisa linda como essa, principalmente agora que março está voltando, né? As coisas estão voltando ao normal, então a gente precisa justamente acelerar a nossa rotina. Link aqui na descrição do vídeo. Na sequência, tem Bouncer.
Sim, estamos muito perto de ter mais uma obra completa do Alejandro Jodorowsky no Brasil, porque, tá, organizando rapidão, essa semana então a Comic Zone está publicando Bouncer, O Ouro Maldito e a Espinha do Dragão, que é, para nós brasileiros, o penúltimo volume da série. Tá, é que assim, lá na Europa, essa publicação teve mais volumes, teve, acho que pelas minhas contas, são 13. Só que aqui no Brasil, primeiro a QS Comics publicou o Bouncer Primeiras Histórias com 7 volumes originais, aí a Comic Zone publicou o To Hell and Back com mais 2, então a gente estava no volume 9, e aí o Bouncer, O Ouro Maldito, são os volumes 10 e 11. E aí falta um só, que é o 12. Olha que beleza. Pois então, originalmente, essas histórias saíram lá fora em 2018. E só um detalhe curioso, né? A gente aqui não tem Alejandro Jodorowsky. Na verdade, o roteiro e o desenho é do François Buck, né? Então o desenhista, ele assume tudo. E aqui o Bouncer chega a Barro City, onde ele vira defensor de um relojoeiro e de sua filha. E a caça a quem fez mal essa família leva ele ao deserto de Sonora, lá no México. Então, vai faltar um único volume, tá? Pelo menos até o momento lá fora, né? Eu não li, logicamente, o volume que vem depois, que é o Hecatombe. Esse volume, ele tem o dobro de páginas, então é um especial. O Jodorowsky volta para escrever o que então aparentemente é o final de Bouncer, né? Pelo menos eu li alguns reviews lá fora e os franceses dizem que é o fim, né? A princípio não tem tem até uma mudança de rumo, então o Bouncer deve finalizar a sua história. Gente, vocês já leram Bouncer? É muito legal, tá? Então, forte recomendação. Esse novo volume da Comic Zone tem 160 páginas, a tradução é do Fernando Paz, e é isso. Eu lerei o quanto antes. Então tá, gente, vamos voltar a falar sobre Invencível no Brasil? Pois então, eu tô aqui com os volumes 10 e 11 da Panini, que chegaram praticamente juntos, aí com uma diferença de uma semana entre cada um, e pelas nossas contas, a questão do atraso ainda vai ser um problema, tá? Porque, vamos lá, o volume 9 tinha saído em novembro pela Panini, então dezembro, janeiro, fevereiro, daí, então só em março, 3 meses, a gente ficou sem Invencível, e agora, né, que a editora está tentando colocar os quadrinhos em dia, a princípio, os volumes 12 e 13 estão prometidos para esse mês, tá? Segundo o site da Panini. Então veja que beleza, né? Talvez no único mês nós tenhamos que comprar 4 volumes da mesma série. Bom, já faz um tempo que a coleção da Panini entrou então no conteúdo inédito de Invencível no Brasil, mas agora a publicação está atingindo outro marco, porque no volume 10, o Invencível chega no volume 50 da série original, que foi absurdamente comemorado lá fora, né? Dá para dizer que os gringos eles sabem muito bem, né, valorizar esses grandes marcos. Tanto é que o Mark ele vai usar um outro uniforme, que é esse uniforme azul, a partir do volume 10, e o Kirkman diz que basicamente ele se inspirou na questão do uniforme negro do Homem-Aranha, né, para refletir aí esse novo momento no Mark dentro da história. Ao mesmo tempo a gente teve o namoro do Invencível oficializado, e no volume 11 tem um crossover com uma outra série do Robert Kirkman, que é o assombroso Wolfman, que nunca saiu no Brasil, mas ok, né? Agora vai ganhar essa única edição, né? Justamente para encaixar aqui no crossover. Agora uma curiosidade aleatória, mas que eu acho que é bem legal. Vocês sabem que para celebrar a edição número 51 do personagem, Jim Lee fez uma capa variante para o Invencível, sim, tem uma ilustração do Jim Lee do novo uniforme do Mark. Assim, né, isso era muito antes do Invencível ser um sucesso, série da Amazon, etc, etc. Mas já mostra a moral de Robert Kirkman nessa época. O volume 10 do Invencível tem 176 páginas, a tradução é do Bernardo Santana, e o volume 11 tem 168 e a tradução é do Marcos Miyamoto. Vamos falar de Marvel então? A editora, você sabe que não está vivendo seu melhor momento, assim como os X-Men não estão vivendo um momento muito empolgante. Pois então, parece que, meio que do jeito que a coisa tá, parece que a editora está tentando ressuscitar os personagens por aparelhos. Essa semana tem uma nova série mutante, que é X-Men United. Eu já falei aqui várias vezes. Na verdade, tá todo mundo falando. É que essa fase dos X-Men com o Tom Brevoort tá chato pra caramba, não tá empolgando ninguém. Pra você ter uma ideia, os caras foram lá, fizeram uma nova era do Apocalipse. Talvez tu nem saiba disso, inclusive. E, gente, não teve nenhuma venda / repercussão
minimamente próxima da Era do Apocalipse original, né? Não que eu esperasse que, né, fosse ter fazer tanto barulho, mas eu também não esperava que não fosse fazer nenhum barulho. Parece que o negócio agora da Marvel é tentar dar choque com novas revistas para justamente fazer, né, os leitores irem nas lojas lá de fora para comprar gibi, né? A roteirista aqui é a Eve Ewing, inclusive uma escritora que tá sendo muito elogiada pelos fãs por conta dos excepcionais X-Men, e o desenho é de um brasileiro, o Thiago Palma. A trama, tá, sinceramente, parece legal. Na verdade, não parece legal no sentido de, estou muito empolgado para ler, mas o conceito é bacana. Agora tem uma nova escola mutante chamada Grey Matter Lane, que é uma brincadeira com a antiga Grey Malkin Lane. Porém, Grey Matter significa massa cinzenta. E, gente, nessa escola os alunos aprendem por EAD. Sim, as aulas são por telepatia. Eu não sei, tá? Pela capa, talvez um pouco da estratégia seja mostrar bunda e peito, né? Então, de repente isso aí é uma forma de alavancar as vendas, né? A capa não é do Thiago Palma, essa capa é do Stefano Caselli. Tá? Chegou o momento de falar sobre um quadrinho que, gente, é um fenômeno bizarro. Pensa que a gente tá, nessa semana tá saindo a edição número 18 do Absolute Batman e ainda existe hype. Tipo, quando que nos Estados Unidos um quadrinho ia chegar numa edição tão longe e as pessoas ainda estariam falando sobre esse gibi? Cara, eu não sei, sinceramente, a última vez que isso aconteceu. Então, aqui como vocês viram pela capa, tem a Era Venenosa Absoluta, né, a nova versão da Era Venenosa. Na verdade tem também a Corte das Corujas, agora eles são corujas de verdade. Especificamente as edições 17 e 18, né, que formam esse mini arco. São desenhadas pelo Eric Canet, que inclusive é um desenhista que tem um canal no YouTube muito bom, que é o Ink Pulp, que ele faz junto com o Matheus Scalera e com o Shao Crystal. Sinceramente, acho que o desenho dele combina muito com a pegada da série, né, com a pegada do Nick Dragota. Galera, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? É o Batman com motosserra nos braços enfrentando a Era Venenosa. É isso que eu preciso. Então, para terminar aqui os destaques internacionais, exatamente essa semana está saindo na França, sim, a gente cobre quadrinhos do mundo todo, Invencível e Homem-Aranha, né? O crossover dos dois personagens. Só que, detalhe, tá saindo na França pela Panini. Eu digo isso porque, ok, eu imagino que seja questão de tempo para sair por aqui. E, cara, muito legal que tá saindo por lá no formato original, sabe? Tipo, ele não é um encadernado de luxo com crossover. Não, cara, é uma revistinha padrão de banca. Nessa época, o Robert Kirkman trabalhava na Marvel, né? Esse gibi tem coisa de mais de 20 anos. E de algum jeito, para ver como esse cara é iluminado, o Kirkman conseguiu arranjar um crossover entre o personagem dele e o Homem-Aranha. Olha aí, vocês lembram que esse quadrinho, ele só foi ser reimpresso há pouco tempo nos Estados Unidos, naquele blind bag, né, quando basicamente era aquele saco misterioso e aí as pessoas abriram e do nada, né, em vez de ter o Battle Beast, tinha o crossover do Invencível com Homem-Aranha. Importante, tá? Importante. Em primeiro lugar, cara, eu amo Robert Kirkman. Gente, o cara tem ideias sempre fora da caixa dentro da indústria. Os projetos dele, né, geralmente dão muito certo, repercutem. Eu sou muito fã desse cara. Mas o que eu ia dizer é que depois do quadrinho sair, né, nesse formato blind bag, né, naqueles saquinhos, já foi reimpresso de novo, né? Então tem novas capas, inclusive, do crossover do Invencível com Homem-Aranha, e tu encontra na Comics and Signatures, tá? Tem link aqui embaixo, eu acho que tu encontra, tá? Sinceramente não olhei antes do vídeo. Mas o melhor lugar da internet para vocês adquirirem seus quadrinhos gringos é justamente lá. Pode usar o cupom 2quadrinhos e ser feliz. Como é um quadrinho que recém saiu, é possível que ainda esteja em estoque. Eu não cheguei a falar, mas galera, esse gibi, ele é hilário, tipo, ele é muito, mas muito engraçado. Tem um momento, tá, um leve spoiler, que o Invencível, ele encontra o Homem-Aranha, né, lógico, e ele acha muito, pô, cara, Homem-Aranha, né, que nome engraçado. Aí quando ele encontra os Vingadores, ele fala assim, não, Capitão América, não precisa dizer teu nome, eu já sei, tu é o Homem Escudo. Rapidinhas, começando com o listão do Panini Point, Venom volume 5, né, edição da nova mensal. Tem Batman número 4, da fase DC Sem Limites, Deadpool e Wolverine, Terceira Guerra Mundial, que meu querido amigo Fábio fala que é muito ruim, então, cara, eu tô meio desmotivado para ler. Feiticeira Escarlate, A Rainha do Caos, novo encadernado, Wolverine edição número 7 da nova fase, O Mundo Sob Destino, número 4, Liga da Justiça Internacional,
edição de luxo 4, Superman, Mundos em Guerra 2, que fecha, né, esse evento, Grandes Heróis DC, Superman Sem Limites parte 1, lembrando que são 2 partes para fechar, aí tem Hulk volume 4, série que eu tô pegando do Philip Kennedy Johnson, Deadpool volume 7, continuando a mensal, Thunderbolts, olha aí, fase completamente inspirada no filme, a Saga do Lanterna Verde, edição número 7, Vingadores 27, meu Deus, não acaba nunca, Miles Morales, edição número 6, né, da nova fase, Homem-Aranha 2099, Simbionte, sim, vai juntar o Simbionte, o Venom com o 2099. Nas rapidinhas gringas, a gente tem Comics, The Magazine. Sim, galera, tem uma nova revista sobre quadrinhos lá fora, e justo na primeira edição tem o Nick Dragotta dando uma entrevista, né, sobre o Absolute Batman. E, bom, será que é uma nova Wizard? Não sei. Tem Punisher, Welcome Back Frank, né, o Bem-vindo de Volta Frank, que é aquela primeira minissérie do Garfienes, né, que ressuscita, vamos dizer assim, o personagem, que sai naquele Marvel Premiere Collection, né, que é basicamente o formatinho da Marvel. Aí tem uma coleção da parte do Jaime Hernandes em Love and Rockets, num único volume, caraca, de 720 páginas. Aí para terminar tem a volta da Jessica Jones, ou Alias, lá fora, só que agora com um roteiro do Sam Humphries, eu nunca sei falar o nome dele, com desenhos do nosso querido brasileiro e amigo do canal, Geraldo Borges. Tá, para terminar esse vídeo, tá? Primeiro, todos os links que eu comentei estão aqui embaixo, e assim, vamos lá. Tem essa luta, essa briga que eu comentei no começo do programa entre Grant Morrison e Mark Millar, tá? Eu quero, se você puder, se você que ficou até o final, comenta aqui embaixo só o nome do roteirista para eu saber de que lado tu tá, independentemente do motivo. Quem tu acha que deve estar certo? Grant Morrison ou Mark Millar, pelo teu conhecimento dos dois? Foi muito bom ter vocês por aqui e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.